Finalzinho da página 25, ditaduras em outros países. É preciso relembrar o conceito de ditadura, regime político autoritário que limita os direitos políticos dos indivíduos e influencia todas as esferas da vida individual e social. Isto é, caracteriza-se como um governo totalitário. Isso daí nós já estudamos na aula da semana passada. O Brasil viveu 21 anos sob esse regime de governo, no período da ditadura civil-militar, assim como outros países do mundo, sobretudo os da América Latina. Todos os países da América Latina que vivenciaram a experiência da ditadura sofreram golpe militar sob o pretexto de evitar supostas ditaduras comunistas e receberam forte apoio dos Estados Unidos da América, que endossar é concordar, dar apoio, fortemente diversos golpes na América Latina. As origens desse regime da América Latina estão atreladas ao fracasso de governos populistas que estavam em voga na América, a alta da inflação, a alta concentração de renda nas mãos de poucos e também ao contexto da Guerra Fria. Então, vários fatores influenciaram para que esse sistema de governo entrasse. Aí vocês têm o Saiba Mais eu vou deixar por conta de vocês para lerem, hein? A luta pelos processos de redemocratização. Durante as décadas de 1980, o Brasil passou por um processo de redemocratização. Ocorreram campanhas populares pedindo a volta das eleições diretas para presidente e uma nova Constituição que assegurasse os direitos dos cidadãos brasileiros. Então começou todo o movimento para acabar com a ditadura e voltar a uma forma de governo onde o povo pudesse participar escolhendo seus governantes, né? Onde não houvesse mais tanta privação dos direitos, onde o cidadão participasse verdadeiramente. Em 1988 foi estabelecida uma nova Constituição Federal, mas os problemas herdados do período ditatorial ainda assolavam o povo brasileiro, como desemprego, corrupção, desigualdade social, violência, ou seja, questões intimamente ligadas à cidadania estavam patentes no Brasil. Nós já estudamos o que é uma Constituição, né? Que é aquela lei maior que rege um país. Então, em 1988 foi feita uma nova Constituição, mas o país enfrentava sérios problemas, né? Que era o desemprego, corrupção, desigualdade, vários problemas nos cidadãos brasileiros, na cidadania brasileira. Em 5 de outubro de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte promulgou uma nova Constituição Federal, que consolidou a redemocratização do país. Essa Constituição é que está vigente até os dias atuais e tem a alcunha de Constituição Cidadã. A Constituição é a carta magna de um país. Por isso, é importante conhecê-la para saber tanto os seus direitos quanto os seus deveres sociais. Então, nessa Constituição vem registrados os direitos do cidadão, mas o cidadão também tem seus deveres a cumprir. Não é só receber, mas tem o que fazer também. Vamos conhecer alguns dos princípios fundamentais? Igualdade jurídica. De acordo com esse princípio, todos são iguais perante a lei. Assim, garante-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito digno à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, não agora, nesse período, já não tem mais problema entre brancos e negros, entre ricos e pobres, entre ricos e pobres, né? Segundo a Constituição, a população é igual. Subordinação de todos à lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de alguma lei. O limite da liberdade de cada pessoa é definido pelas normas jurídicas e não pelo arbítrio ou atitude autoritária de qualquer pessoa.
Então, não é porque eu mando, você obedece. Não, tem que estar de acordo com a lei. Então, nessa redemocratização, né, com o fim da ditadura, para isso servia a Constituição. Se a Constituição falasse o que deve ser feito, o povo fazia. Não tinha mais uma pessoa, né, que tinha autoridade de mandar ou desmandar. Liberdade de pensamento, crença religiosa, expressão intelectual, locomoção e associação. É livre a manifestação do pensamento, mas é assegurado o direito de resposta, o exercício dos cultos religiosos, a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e o direito de ir e vir, isto é, a liberdade de locomoção pelo território nacional. Agora as pessoas já poderiam sair, já poderiam expressar suas ideias, né, sejam artísticas, científicas, intelectuais, já não teria mais a censura, mas obedecendo à lei. Não é porque não tem censura que eu posso ofender, que eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? Obedecendo à Constituição. Além disso, na nossa Constituição Federal foram assegurados direitos fundamentais, pautado no repúdio ao racismo, ou seja, contra o racismo, que passou a ser considerado crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Então, o racismo, com a vinda da Constituição, se tornou fora da lei. Quando fala esses itens sobre o racismo, ou seja, inafiançável, não tem como você foi preso por racismo, pagou a fiança, saiu. Não, não tem isso. E você está sujeito a ficar preso mesmo. Quando fala reclusão, é preso dentro de uma cadeia. Os remanescentes dos quilombolas, são aqueles negros, né? Que são filhos, netos de antigos negros escravos, né? Que participavam dos quilombos, passaram a ser chamados quilombolas, tiveram reconhecida a propriedade definitiva das terras que tradicionalmente ocupavam. Então, eles tinham direito a continuar vivendo, ter posse das terras onde ficavam esses quilombos. Os povos indígenas tiveram sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições reconhecidos pelo Estado e adquiriram o direito originário de terras que tradicionalmente ocupavam. Os índios também. As terras que pertenciam aos índios iam voltar a pertencer e eles poderiam viver lá sem problemas. Ainda existe até hoje territórios indígenas. O homem branco não pode invadir e começar a construir. Pertence aos indígenas. Além disso, passou a competir ao Estado demarcar essas terras, protegê-las e fazer com que os bens desses povos sejam respeitados. Então, tanto as terras dos parentes, né, de negros escravos, os quilombolas, como as terras indígenas, hoje é obrigação do governo do Estado proteger e garantir que ninguém vai invadir aquelas terras que pertencem a essas etnias, a essas pessoas. Eu quero que vocês leiam aí o Vamos Descobrir, que vai falar sobre o direito das mulheres, tá? Lembra que eu falei que agora vocês teriam que começar a ler um pouquinho, né? Então, vocês vão ler, ó, lembra que tem esse Saiba Mais para vocês lerem, tem o Direito da Mulher, que continua até aqui atrás. Acabaram de ler? Vocês vão fazer os exercícios da 28, 29 e 30. Durante a correção, nós vamos conversar sobre esses tópicos que eu pedi para vocês lerem, tá? Sobre o Saiba Mais e sobre o Vamos Descobrir aí, tá? Então, leiam primeiro para depois fazer os exercícios e depois, na hora da correção, a gente discute isso no grupo, tá bom? Um beijinho para vocês e até daqui a pouco. Qualquer coisa, me pergunta.